Um bom dia a todas as pessoas. Daremos início à 133ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Informamos que esta reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas no YouTube. Como atualização no formato de transmissão, o chat do YouTube permanecerá aberto durante toda a reunião. Ao seu encerramento, a equipe da Seclima realizará a verificação de eventuais comentários e contribuições encaminhadas por participantes externos. O registro de presença deve ser realizado por meio do formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e no convite da reunião. Ressaltamos que apenas os participantes que preencherem o formulário terão seus nomes registrados na ata. Então, coloque em aprovação a ata da 132ª reunião ordinária. Alguém tem algum comentário, alguma consideração? Não? Então, está aprovada a ata da 132ª reunião. Passo a palavra agora ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini, para a abertura da reunião. Muito bom dia a todos. É muito importante que nós nos encontremos, ainda que virtualmente, porque, ao que tudo indica, nós vamos ter uma sequência de eventos extremos que a ciência cansou de alertar durante décadas. Talvez os cientistas tenham sido muito discretos, muito contidos, né? Porque não podiam afirmar a certeza do acontecimento real, mas tudo está acontecendo. Essa semana, o Instituto de Estudos Avançados avisou que chegou à conclusão de que São Paulo terá também ciclones, vendavais. Então, isso deve fazer com que a normatividade em relação às construções inclua a necessidade de janelas anticiclone, de telhados que não sejam removíveis com a força do vento, né? Muita coisa vai ter de se alterar em virtude desse agravamento. Ontem eu estive no Ministério Público Federal e o professor Paulo Artacho lamentou que, aparentemente, não tenha caído a ficha para a maior parte da população, né? Principalmente os mais vulneráveis. Ele mostrou com muita tristeza que o número de vulneráveis, o número de pessoas que moram mal e que são aquelas pessoas que vão ser as vítimas preferenciais dos fenômenos climáticos, entre os 3 últimos censos, a cada 10 anos tem dobrado o número das pessoas que moram mal, que moram às margens das represas e dos córregos, que moram em regiões geologicamente prejudicadas e que podem sofrer deslizamentos, em áreas que são sujeitas a crônicas inundações. Então, isso tudo mostra que nós precisamos estar muito atentos e fazer com que a atuação seja muito mais assertiva, né? Nós não podemos fazer reuniões e reuniões e reuniões e nada resultar de concreto disso. Nós precisamos fazer com que as políticas públicas levem a sério essa questão que é a mais grave que poderia ameaçar a humanidade, não é? Não é o planeta que está ameaçado, é o ser humano, porque a Terra vai continuar a existir de qualquer forma. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para que a conscientização sobre o que agora nós podemos até chamar de cataclismos climáticos, né? O que a população precisa saber para participar também, seja tomando as cautelas, sabendo o que pode acontecer na sua região, seja
sabendo descartar aquilo que desperdiça, consumindo menos, desperdiçando menos e deixando de produzir essa massa terrível de mais de 18 mil toneladas diárias de resíduos sólidos só na cidade de São Paulo. Quase nada disso é reciclado. Isso é uma questão de educação ambiental que nós precisamos levar bem a sério. E um comitê é a instância que pode sugerir alternativas, estratégias de tornar essa consciência muito mais sólida do que hoje. Tudo hoje ainda é um pouco difuso, as pessoas têm uma leve ideia do que seja aquecimento global, mas não associam isso à sua própria existência e principalmente ao encurtamento da sua existência, né? Que é pior. Mas bom trabalho a todos. Vamos ver o que nós temos hoje para aprender com os expositores. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. E agora teremos duas apresentações, uma sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância e sua interface com a Agenda de Mudanças Climáticas, que será apresentada pela Lara Vitória Abreu da CEP, e o segundo é o Plano Municipal de Saúde e sua interface com a Agenda de Mudanças Climáticas, que será apresentada pela Fernanda Braz, da Secretaria Municipal de Saúde. E após isso serão feitos alguns informes pela Seclima. Então, passo agora para a Lara para sua apresentação. Está com o microfone fechado, Lara. Sim, bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Vou projetar aqui para a gente. Espera aí. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Sim. Muito obrigada. Eu me chamo Lara, né? Como apresentaram já, eu sou assessora técnica aqui no Núcleo da Política pela Primeira Infância. E aí a gente trouxe hoje um pouquinho sobre a interface entre o plano de ação que a gente acabou de publicar também, da política da primeira infância, e do Plan Clima, que a gente participou também da elaboração. Então, para trazer um pouquinho para vocês, então, essa contextualização, né, do PMPI e do plano de ação, e um pouco do plano de ação e as interfaces. A política de primeira infância, ela é baseada aqui no município, no Plano Municipal pela Primeira Infância, que é um instrumento que ele define os eixos, as metas e as estratégias da política até 2030. Então, ele tem uma temporalidade de 2018 a 2030. Ele vem estruturado em 4 eixos e ele orienta a atuação integrada entre as diferentes secretarias e envolve também a sociedade civil, famílias, cuidadores, alguns outros atores na participação da composição do que vai vir a desenvolver, a proporcionar o desenvolvimento integral da criança, né? E aí, para atuar, a gente, em 135 estratégias e 31 metas, a gente divide o plano em 4 eixos principais. Então, a gente fala no primeiro eixo sobre garantir as condições para articulação intersetorial dos programas, projetos e ações para atendimento integral da primeira infância, então está muito baseado na estrutura de governança que a gente tem. No eixo 2, a gente garante a toda criança na primeira infância educação, cuidados e estímulos que contribuam para o desenvolvimento integral. No eixo 3, a gente pensa na garantia da proteção e das condições para o exercício dos direitos da cidadania na primeira infância. E no eixo 4, a gente pensa na garantia e proteção das condições para o exercício dos direitos da cidadania da primeira infância. Dos direitos à vida, à saúde e à boa nutrição das gestantes e crianças na primeira infância. Então, o PMPI, ele é o nosso referencial de longo prazo que vai ditar a nossa política. Mas, para concretizar o PMPI, a gente tem o plano de ação. Então, a gente publicou o PMPI em 2018, a partir de 2019 a gente teve nosso primeiro plano de ação. O plano de ação ele é previsto pelo próprio PMPI para ele estabelecer nos quadriênios quais que vão ser as diretrizes de forma direta para a atuação. Então, a gente estabelece algumas metas com indicadores, a gente estabelece as linhas de base, os pontos de chegada e as ações previstas, né? Então, através do plano de ação, a gente estabelece o que a gente vai fazer para atingir aquelas metas que a gente previu lá no PMPI.
Então, só para contextualizar um pouquinho isso, o plano de ação ele é o que vai ajudar a trazer essa interlocução entre o PMPI e o programa de metas, planos setoriais, instrumentos orçamentários, também as diretrizes da própria gestão que está no momento. Então, considerando todo esse contexto, a gente tem o nosso novo plano de ação, que é 2025-2028, né? A gente está no segundo ano dele. E aí, trazendo um pouquinho sobre ele mantém a estrutura dos 4 eixos do PMPI, mas ele atua agora em 144 metas e suas ações. Então, as metas são monitoráveis, a gente monitora através do sistema SMAI também, a gente está colocando, né, na verdade, no sistema SMAI para a gente implementar através deles, mas ele vai ter essa interlocução, então, com os demais planos também nesse sistema. Por ser um plano de curto e médio prazo, ele permite que a gente insira algumas agendas que não estavam na pauta no momento do planejamento do PMPI. Então, vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, nas evoluções que a gente tem do plano de ação, mas a mudança climática, a agenda climática é um desses temas que não estavam previstos no PMPI e agora estão previstos no plano de ação. Aqui é um QR Code para vocês acessarem o plano de ação, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E aí, o nosso plano, ele atua em cima de diretrizes e da territorialização, né? Então, as diretrizes pensam a redução das desigualdades com abordagem interseccional, considerando os marcadores étnico-raciais, territoriais, econômicos e deficiência. Então, a gente olha para a interseccionalidade. Desculpa, tá voltando o som para mim? E aí, o nosso plano, ele atua em cima de diretrizes e da territorialização. Eu vou mutar aqui Então, alguém que está com... E aí, obrigada. Para além dessa diretriz de redução de desigualdades, a gente atua também pensando na promoção do desenvolvimento integral, com ênfase na proteção, prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, que é um dos eixos que a gente vem trabalhando bastante no plano de ação. Só que quando a gente olha para a redução das desigualdades, a gente tem que ter, então, uma abordagem que faça sentido territorialmente para isso. E é por isso que a gente tem o estabelecimento dos distritos mais vulneráveis para a primeira infância. Vocês podem ver aqui no mapa, né? Dá para entender muito claramente que eles estão nas bordas da cidade. Então, isso fica um pouco mais claro quando a gente pensa o nosso índice. Para estabelecer esse índice o índice de vulnerabilidade para a primeira infância, o INVUPRIM, a gente já contou com o apoio do pessoal do CEPLAN, que fez através da nossa cesta de indicadores, então são indicadores pensando no número de crianças que recebem Bolsa Família, taxa de universalização da educação, taxa de mortalidade, idade média ao morrer, algumas dessas taxas, a gente juntou esses 11 indicadores numa cesta que dão origem ao índice, estabelecendo quem tiver menor resultado, né, o pior resultado no caso, na maior parte dos indicadores, ele está em primeiro lugar ali no índice e demonstra maior vulnerabilidade para a primeira infância. Então, só para apresentar para vocês, os nossos distritos prioritários, a gente estabelece uma forma matemática que a gente tenha também os distritos em atenção, visto que todos estão em 0,6 para cima, mas a gente tem os 15 distritos prioritários, que são as nossas prioridades para olhar tanto o monitoramento quanto a implementação das políticas públicas. Então, acho que tem um dado interessante, que é pensar que nesses 30 distritos prioritários, se a gente considerar as crianças de 0 a 3 anos, 57,57% delas estão nesses territórios. Então, isso falando da primeiríssima infância, que é 0 a 3 anos, sem considerar, inclusive, a primeira infância completa, né? Então, as crianças estão nesses territórios, como que a gente pensa as políticas públicas para elas. E aí, esse plano de ação, ele tem algumas diferenças dos outros planos de ação, mas também um pouco do PMPI, né? Então, a gente tem um destaque para prevenção e enfrentamento à violência, a gente tem uma articulação com a política de álcool e outras drogas do município, que casa muito com esse terceiro ponto também, que é olhar para as famílias e cuidadores, além das crianças de 0 a 6 anos, visto que é um primeiro momento que a gente está tendo esse olhar de que um olhar mais aprofundado, na verdade, a gente já teve esse olhar antes, mas ele é mais aprofundado de que a criança ela está em algum contexto, né? Então a gente precisa olhar para esse contexto, a gente precisa priorizar também esse contexto. Então nosso público-alvo deixa de ser somente as crianças de 0 a 6 anos e as gestantes e passa a ser também as familiares, os cuidadores, de uma forma mais intensa do que foi nos anos passados, assim. E aí o nosso quarto ponto, que é porque a gente está aqui hoje, é que a gente tem uma integração agora com a agenda de mudanças climáticas que a gente não tem no PMPI. E aí, agora, para trazer um pouquinho para vocês a interface com a agenda das mudanças climáticas.
No Plan Clima, a primeira infância, ela vai aparecer em alguns momentos. Nós temos o objetivo estratégico direcionado, que é o objetivo O, né, que ele visa promover a centralidade da primeira infância nas políticas climáticas, assegurando sua proteção, participação e vínculo com a natureza. Que aí nós temos 2 metas direcionadas e 8 ações diretas para a primeira infância. Mas nós temos também outras metas que aparecem a infância ou a primeira infância contemplada, né? Então, a gente tem a meta 28, que ela visa atingir a universalização do serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no município, e aí ela tem uma priorização da primeira infância na sua ação, mas a gente também tem no objetivo estratégico K as metas 59 e 60, que vão olhar para a transformação das unidades escolares e polos de resiliência climática, né? E na estrutura verde, na promoção do bem-estar. É importante dizer que toda essa política, assim como a política de agenda climática também são políticas intersetoriais, né? Então, aqui, nesse primeiro momento, a gente está olhando para ações intersetoriais envolvendo pelo menos 7 secretarias, né? CEP, Seclima, Educação, Saúde, Verde e Meio Ambiente, Urbanismo, Licenciamento e CEPLAN. Aqui para trazer um pouquinho sobre as metas, olhando para o objetivo estratégico e para a meta, e para o prazo no qual ela acontece, né? Então, vocês podem ver melhor que a gente tem os objetivos estratégicos E, K e O, que direcionam e que tem alguma meta que falam sobre as infâncias nesse processo. Mas aí eu queria dar um foco, na verdade, para o prazo, né? O nosso plano de ação ele foi produzido pensando 2025 e 2028. Então, essas ações que estão fora desse prazo de 2025 e 2028, elas vão entrar como metas direcionadas para atingir esse objetivo, mas considerando que tem uma temporalidade diferente. Então, olhando para isso um pouco mais para frente. Considerando a agenda climática no plano de ação da primeira infância, a gente vai ter agora, daqui a pouco eu mostro para vocês o espelhamento das ações de forma mais aprofundada, mas a gente transforma essas que antes eram essas metas dos 3 eixos estratégicos, 3 objetivos estratégicos, em 14 metas que são propostas por diferentes secretarias e distribuídas pelos 4 eixos. Então, essas ações são de caráter intersetorial e elas ganham uma nova cara quando elas chegam no plano de ação. Para mostrar um pouquinho para vocês essa interlocução, né? A gente tem o objetivo estratégico no Plan Clima de assegurar o saneamento ambiental universal e eficiente, contribuindo para a qualidade da água e a mitigação das emissões, e ela se traduz no plano de ação com a meta 2.18 de contemplar perspectiva da primeira infância na elaboração do plano de saneamento ambiental integrado, assegurando as diretrizes intersetoriais de saúde e saneamento. No objetivo estratégico K, de transformar as unidades educacionais da rede municipal em polos de resiliência climática, na infraestrutura verde, a promoção do bem-estar com foco na proteção de crianças e adolescentes, a gente fala de 3 metas também no eixo 2, que é olhar para a promoção do plantio de árvores nas unidades municipais de educação infantil, olhar para a produção de estudos para identificar as escolas aptas para recebimento das áreas verdes, priorizando os territórios mais vulneráveis e as ondas de calor, e a implementação do projeto piloto de instalação dos medidores de qualidade do ar em escolas municipais. E aí, o objetivo O, que é efetivamente o objetivo que dá mais destaque para a primeira infância, a gente tem mais metas envolvidas com ele, então metas do eixo 1, 2 e 3. No eixo 1, a gente tem a meta de realizar a Semana Municipal da Primeira Infância anualmente, ela já é um evento que a gente realiza todo ano, para debater temas relacionados à primeira infância, e desde o ano passado a gente vem trazendo o tema de mudanças climáticas, falando sobre ambientes acolhedores e olhando para o desenvolvimento integral da criança através também dessa perspectiva. Então, nas ações aparece um pouco mais a agenda climática. Mas também a gente está falando sobre veicular campanhas regulares para sensibilização da sociedade sobre temas relacionados à primeira infância, então, considerando as vulnerabilidades. A gente está falando também sobre ampliar e diversificar a cobertura vegetal da cidade, incluir a temática da primeira infância como pauta anual no plano preventivo de chuvas e no plano de contingência de baixa umidade, sobre realizar eventos e produzir materiais de sensibilização sobre efeitos das mudanças climáticas, realizar campanhas sobre efeitos das mudanças climáticas para os profissionais da educação, campanha anual para profissionais das unidades básicas de saúde, desenvolver ações educativas ambientais, oferecer atividades de educação ambiental e cultura de paz, ofertar formações específicas, considerando a temática de educação alimentar e nutricional de mudanças climáticas em algumas diretorias regionais de ensino. Então, a gente tem um olhar bem amplo para
para essa política que foi trazida por diferentes secretarias para dentro do plano de ação. Então, essa interlocução ela se torna um pouco mais palpável quando a gente olha através das metas. E aí, acho que só para encerrar, porque imagino que meu prazo já esteja um pouquinho próximo de acabar, mas a gente, quando está falando do desenvolvimento da criança e do adolescente, a gente fala da criança na primeira infância, a gente está falando do desenvolvimento integral. E aí o desenvolvimento integral, ele é trazido muitas vezes pela OMS, pela Unicef, alguns outros caminhos, através do Nurturing Care, que é um olhar para 5 eixos para o desenvolvimento da criança, né? Então fala sobre a boa saúde, a nutrição adequada, os cuidados responsivos, a segurança e proteção e as oportunidades de aprendizado da criança. E aí a gente vem concretizando esse olhar mais amplo, inclusive incluindo a agenda climática no debate, olhando para o desenvolvimento integral como o que a gente vem brincando que é o Nurturing Care Plus, né? A gente inclui os ambientes acolhedores e saudáveis nesse processo. Então, ele continua com 5 eixos, mas agora a boa saúde e a nutrição adequada andam juntas, mas a gente fala também dos cuidados responsivos, segurança e proteção, oportunidade de aprendizado e o olhar para os ambientes acolhedores e saudáveis. Então, a gente vem incorporando, incorporando a nossa ideia de desenvolvimento integral, os ambientes acolhedores saudáveis que a gente está traduzindo de uma forma muito simplória, mas ele vem de forma mais robusta nas ações que a gente faz, a agenda climática. Acho que para trazer um pouquinho disso para vocês. E agora agradecer e abrir se alguém tiver alguma dúvida. Eu sei que eu falo um pouco rápido, né? Mas eu quis trazer um pouquinho de tudo para vocês aqui da contextualização do plano clima junto com o plano de ação. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou por aqui. Muito obrigada, Lara. Eu acho melhor a gente partir para a próxima apresentação e aí a gente abre para as duas apresentações. Tudo bem? Alguém se opõe? Não? Então vamos lá. Então, eu convido agora a Fernanda Braz, da Secretaria de Saúde, para apresentar o Plano Municipal de Saúde e sua interface com a Agenda de Mudanças Climáticas. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo? Eu sou Fernanda, sou assessora. Opa, acho que está repetindo. Ficou mudo, Fernanda. Acho que você fechou o microfone. Estava me escutando, desculpa. Bom dia, sou Fernanda, sou a chefe da assessoria de planejamento aqui da saúde. A gente vai apresentar um pouco da construção do Plano Municipal de Saúde, que é do ciclo 26-29. Eu vou passar a palavra para o Jean, que tem acompanhado essa interlocução entre as pautas relacionadas à mudança climática e os planejamentos setoriais e o nosso planejamento municipal em saúde. Então, eu vou passar a bola para o Jean e volto aqui no final. Obrigado, Fê. Tá todo mundo me ouvindo? Tá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá certo. Bem, a gente vai tentar dar uma contextualizada do tema das mudanças climáticas no planejamento, para daí falar da elaboração do Plano Municipal de Saúde. Como a ótima fala introdutória do secretário Naline já deu, né? Esses eventos, que são os eventos extremos ligados às mudanças climáticas, eles estão se tornando mais frequentes, e cada vez mais frequentes. Em São Paulo, eles atingem a população de uma forma em sentidos diferentes, né? Então, a gente tem extremos de temperatura, tanto para o frio quanto para o calor, extremos de chuva e períodos de seca, mas também atinge desigualmente a população. E aqui, só para dar uma passada rápida, num rol exemplificativo de problemas de saúde que são ligados a esses eventos, a gente pode falar tanto de infecções por transmissão hídrica, por causa de alagamentos, por exemplo, ou pior na qualidade da água, desastres ambientais que provocam morte, lesões, machucados físicos, mas também sofrimento psíquico, pessoas que perdem casa, perdem a economia de vida inteira, perdem entes queridos, insegurança alimentar, problemas respiratórios, cardiovasculares e arboviroses, né, que é o nosso termo chique para falar de doenças transmitidas por insetos, dengue, zika, chikungunya. Isso compõe um contexto no qual os problemas relacionados às mudanças climáticas, eles se tornam mais frequentes e se tornam mais relevantes para a temática da saúde coletiva. Também, como um contexto político institucional do ano passado, a gente pode mencionar a COP30, que teve também como resultado
a elaboração do plano setorial de adaptação às mudanças climáticas do Ministério da Saúde e a nossa Conferência Municipal de Saúde aqui na Prefeitura. Porque foi a primeira vez que a conferência trouxe um eixo totalmente dedicado às mudanças climáticas, né? Então, teve um eixo dedicado às mudanças climáticas, do qual saiu 4 diretrizes da conferência, e essas diretrizes, como vocês vão ver, foram usadas para a nossa diretriz de mudanças climáticas do Plano Municipal de Saúde. Mas, quando a gente fala do Plano Municipal de Saúde 26 e 29, a gente tem que dar o contexto de que ele não foi o resultado de um planejamento que aconteceu só no ano de 2025. Ele foi resultado de um processo incremental, de melhoria contínua, de aprimoramento, que veio com o monitoramento. A cada ano, o nosso monitoramento ia amadurecendo, ia se tornando mais complexo, refinado, mas, ao mesmo tempo, promovendo uma articulação com as áreas que ajudasse a fazer correções de rota, a fazer com que o planejamento se tornasse vivo. A gente gosta de falar que o planejamento é vivo, né? E daí, aqui, só como exemplo, esse é um dos nossos instrumentos de prestação de contas e monitoramento, o relatório anual de gestão, com a meta do PAPS, inclusive. Bem, a gente valorizou demais a participação social e a colaboração dentro da Secretaria inteira para pensar e fazer o planejamento do Plano Municipal de Saúde. Então, a gente foi pautado por uma busca por essa pluralidade de olhares, conciliando e buscando essas convergências entre o olhar da autogestão, o olhar da participação social, o olhar dos trabalhadores e dos serviços do território, o olhar das áreas técnicas da Secretaria da Saúde. A nossa construção foi pautada pelas premissas de combater as iniquidades em saúde, de tentar buscar e se orientar pelas principais necessidades de saúde, por promover a participação social e essa articulação e troca entre as áreas. Vocês vão ver que o diálogo, participação e troca vai ser o que a gente vai repetir em todos os slides, praticamente. Então, o nosso Plano Municipal de Saúde teve uma construção que se baseou em 3 etapas. Uma preparatória, uma de elaboração e uma de finalização. Apesar da gente ter colocado que começa em fevereiro, porque a execução da etapa preparatória começou em fevereiro, o nosso planejamento para pensar o plano começou já em 2024. Desde setembro de 2024, a gente estava discutindo e tentando entender como que a gente ia tentar fazer um plano que incorporasse todos os aprendizados nossos do ciclo anterior. A fase preparatória envolveu uma série de oficinas com áreas técnicas e com representantes do território, que buscavam priorização dos principais problemas encontrados e depois o diagnóstico desses problemas com base nas árvores de problemas, em que a gente e daí que a gente incentivava essa busca das causas críticas, né, dos nós críticos, dos problemas para serem observados na hora de elaborar as metas, e um apoio metodológico à realização da Conferência Municipal de Saúde, no qual a gente tentou dar balizas para que a elaboração de diretrizes fosse mais sintética e expressasse prioridades da população de uma forma que a gente pudesse adotar no plano. E graças a esse apoio metodológico, a gente conseguiu ter diretrizes que a gente pôde aglutinar e transformar diretamente, ou preservando o máximo possível o texto, nas diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Depois, a gente fez oficinas para elaborar os objetivos, para que as áreas elaborassem objetivos para cada diretriz. E daí, na fase de elaboração das metas, a partir dos objetivos, todas as nossas áreas técnicas elaboraram, ou a maior parte das nossas áreas técnicas, elaboraram metas que ajudassem a alcançar os objetivos que daí fortaleceriam as diretrizes já elaboradas. E daí, essa elaboração de metas teve todo um trabalho de vai e vem nosso, junto com as áreas, para conseguir dar balizas também para que as metas ficassem cada vez cada vez mais qualificadas. Ao mesmo tempo, no Plano Municipal de Saúde, a gente tem o que a gente chama de análise da situação de saúde ou diagnóstico situacional de saúde, né? Que daí ele dá um retrato da situação de saúde da população paulistana, que vai nortear o nosso planejamento, né? E também a gente fez um trabalho a mais, junto com a nossa coordenação de epidemiologia e informação, e junto com as áreas técnicas, para incorporar mais temas no diagnóstico situacional. E vocês vão ver porque eu destaquei. Depois a gente validou as metas, e por fim, a gente submeteu a consulta pública no Participe Mais, e em paralelo,
mandou para o Conselho Municipal de Saúde para que eles pudessem também se posicionar em relação ao que a gente tinha feito do Plano Municipal de Saúde. A gente incorporou as sugestões do Conselho, as propostas do Participe Mais, articulou com as áreas para que pudessem alterar quando fosse pertinente ou dar uma devolutiva a essas propostas e finalizou o documento, né? Como vocês veem, foi um processo que vai a execução, só a execução vai de fevereiro a setembro de 2025. Teve todo um trabalho depois, assim, teve vários desafios depois, mas foi um processo que para a gente foi, apesar de muito trabalhoso, foi muito rico, porque envolveu muita troca, muita participação e muita coisa que a gente aprendeu com isso, né? E daí, o que a gente pode destacar como inovações do Plano Municipal de Saúde? Bem, a primeira, que eu acho que eu quero falar com mais destaque, é a elaboração da diretriz, de uma diretriz focada nas mudanças climáticas. Então, como eu disse, saíram 4 diretrizes da Conferência Municipal de Saúde que a gente aglutinou, tentando preservar o máximo possível o texto, nessa diretriz, enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos na saúde da população, considerando o perfil epidemiológico e a complexidade dos territórios, com o aumento da resiliência do sistema, adaptação de estruturas e implementação de ações sustentáveis. Além disso, no nosso diagnóstico situacional, que eu apresentei agora há pouco, a gente teve uma sessão que foi focada no tema das mudanças climáticas e nos efeitos das mudanças climáticas na saúde da população, que foi a autoria de Visan, da Covid, da Magali, inclusive, que, se eu não me engano, ela está aqui nessa chamada. Dá um oizinho depois, Magali. E, além disso, foi um processo imensamente participativo. A gente brinca hoje, né, que a nossa principal ferramenta de trabalho é a tesoura sem ponta, porque a gente gosta muito de oficina, a gente gosta muito de fazer articulação e conseguir a gente acredita em espaços potentes que gerem produtos que não são produtos de indivíduos, mas são produtos coletivos. E a gente acredita que parte desse processo tem muita convergência com como foram também elaboradas as metas de Plano Clima, né? Então a gente pode falar, a gente usa as mesmas áreas técnicas estão envolvidas tanto nas metas que foram para as nossas diretrizes na nossa diretriz de mudanças climáticas, quanto para o Plano Clima. A nossa construção sempre se pauta pela busca de diálogo, pela busca da participação e por essa escuta das necessidades da população e a gente buscou ativamente a integração entre os instrumentos. A gente conseguiu fazer, né? A gente teve meio que foram feitos no mesmo ano, né? Tanto a revisão do Plano Clima quanto o nosso Plano Municipal de Saúde. A revisão do Plano Clima foi um pouquinho antes e a gente já buscou tentar antecipar o Plano Municipal de Saúde e tentar sincronizar de alguma forma as metas que seriam elaboradas para os dois. E como resultado, aqui é só as principais metas que a gente acha que representam bem a convergência do planejamento, tanto para o Plano Clima quanto para o Plano Municipal de Saúde, né? Atividades formativas da profissional de saúde, com foco nas mudanças climáticas nos desastres. Implantação de melhorias para a substituição dos aparelhos de ar-condicionado, né, que é uma parceria junto à Copenhagen, que é promovida pela Mili e pelo André, aqui na Asplan, acho que alguns de vocês já conhecem eles também, né? Monitorar e notificar os agravos relacionados à poluição atmosférica nas unidades do Vigiar. Elaborar o plano de adaptação às mudanças climáticas é uma meta nossa que a gente vai buscar durante esse período. Expandir o PAVES e expandir os projetos socioambientais do PAVES, né? O Programa Ambientes Verdes e Saudáveis é um programa muito bem avaliado, ele é muito querido pela população, o controle social pede essa expansão. E melhorar o monitoramento do Aedes aegypti em todas as UVs, as Unidades de Vigilância e Saúde. É isso. Eu espero que não tenha corrido muito, eu tentei dar conta aqui dentro do período de tempo. Vou passar a bola de volta para a Fê. Bom, gente, obrigada, Jean. A gente tentou trazer um panorama um pouco mais transversal dessa produção, porque, inclusive, a gente inicia esse novo plano esse ano, né, na lógica dos instrumentos de gestão do SUS, né, que é o nosso universo. Nós temos o Plano Municipal de Saúde e, anualmente, nós temos as programações anuais de saúde. Elas apresentam as ações vinculadas a cada uma dessas metas que serão desenvolvidas anualmente. Então, nós temos a PAS, né, que a gente chama por esse apelido, né, a Programação Anual de Saúde, a PAS 26, que vai dizer das ações para cada uma dessas metas, e a gente tem todos os anos esses instrumentos subsequentes.
Além disso, dentro do nosso rito, né, no Sistema Único de Saúde, nós produzimos também anualmente 3 relatórios, né, de monitoramento, que a gente chama de relatórios quadrimestrais. Ele apresenta a execução orçamentária da política, né, da política de saúde, mas também traz um balanço dessas ações durante ao longo do ano. E no fim, a gente produz o relatório anual de gestão, correspondente àquele ano, que a gente fala sobre o atingimento dessa meta ou não, e também sobre essas ações. Então, esse nosso plano de 4 anos e esse conjunto de meta se desdobram em outros instrumentos de planejamento, estes anuais, monitorados quadrimestralmente e anualmente, né? Então, vamos entendendo esse desenho, que é um desenho para o SUS como um todo plano municipal ele vai ter as diretrizes, vão ter grandes objetivos e vai ter esse conjunto de metas que acompanham o conjunto de ações. Então, acho que isso é mais para vocês entenderem, principalmente esse esforço de conexão que nós fizemos desde a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Eu acho que o próprio a discussão do Plan Clima, eu acho que já foi importante para nós, para fomentar e começar a articular algo que a gente entende que é um grupo de trabalho voltado para essa temática. Acho que isso se fortalece com as mudanças climáticas entrando como um tema prioritário na Conferência Municipal de Saúde, depois como uma diretriz no nosso plano municipal. Então, a gente vê que, muito provavelmente, né, nesse ciclo, a gente ganha um salto, tem um salto importante, qualitativo e quantitativo, né, no sentido do número de metas, número de compromissos, mas acho que principalmente qualitativo em relação à política de saúde e sua intersecção com as mudanças climáticas nas suas diferentes frentes, né? Seja naquilo que diz respeito aos agravos em saúde em si, mas também às suas consequências e as consequências das mudanças climáticas para a saúde da população. Bom, a gente está aqui à disposição. Obrigada, queria agradecer a Fernanda, o Gianluca, a Lara, e agora deixar aberto aí para quem quiser fazer perguntas, considerações. Laura? Bom dia a todos, obrigada pelas apresentações. E eu queria fazer 2 perguntas, uma para cada uma dos apresentadores. Para a Lara, não é bem uma pergunta, mas você apresentou os indicadores, a construção dos indicadores, do indicador de vulnerabilidade. E vamos dizer assim, a mim me pareceu que fundamentalmente eram indicadores sociológicos. Eu queria saber do impacto do espaço construído na definição do indicador de vulnerabilidade e aquilo, ou eventualmente as reflexões que vocês possam ter tido para essa construção, porque a questão do tipo do espaço construído reflete-se completamente na vulnerabilidade infantil. Então, a primeira questão é essa: como foi essa visão? E para o Gianluca, para Fernanda e toda a Magali, que é parceiríssima nossa e tudo mais, a pergunta primeiro, o cumprimento. Graças a Deus, o Plano Municipal de Saúde incorporou explícita e claramente a questão da mudança do clima. E até antecipando uma percepção que eu tenho institucional, que eu acho que ao longo dos próximos anos, provavelmente a gente vai surgir algum comitê conjunto verde meio ambiente com saúde para o enfrentamento das questões da mudança do clima. Mas eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista também do espaço construído, né? Se saiu no debate preparatório da revisão do Plano Municipal de Saúde, se saíram questões
sobre a qualidade do espaço construído, que puderam ou não ser consideradas. Isto é, para ambos os apresentadores, a minha preocupação é procurar capturar a questão do espaço construído. O que a gente tem que mexer na regulação urbanística da cidade para favorecer tanto a primeira infância quanto a saúde da população. É buscar essa reflexão. Obrigada. Clara, você quer responder primeiro? Pode responder primeiro? Sim, claro. Obrigada pela pergunta, Laura. Nome próximo, né? Eu adoro encontrar Lauras, Lauras e Claras sempre em conjunto. É, os indicadores, a gente escolheu fazer, inclusive, através de uma cesta de indicadores, para tentar prever que alguns indicadores possam não ser muito. E a gente sabe que eles têm algumas falhas na identificação de vulnerabilidade, né? Então, a gente usa indicadores considerando o número de crianças cadastrados no Bolsa Família, de 0 a 6 anos, a taxa de universalização da educação infantil, a taxa de mortalidade infantil, a proporção de nascidos vivos de parturientes que realizaram 7 ou mais consultas pré-natal, a proporção de gestantes adolescentes, a proporção de nascidos vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, a razão de mortalidade materna, a idade média ao morrer, a notificação de violência no Sinam e o número estimado de domicílios em favelas e de população de rua. Então, a gente junta esses 11 indicadores nessa grande cesta e a gente tenta estabelecer o quão esse espaço é vulnerável para uma criança se desenvolver, considerando, é isso, né? Desde a probabilidade que ela tem de nascer nesse lugar, probabilidade de ser acompanhada ainda na gravidez nesse lugar, até realmente a taxa de mortalidade dela, né? Porque é isso, quando a gente olha a desigualdade de São Paulo, é pensar que no distrito de São Rafael, que fica na Zona Leste, a idade média a morrer é de 61 anos, enquanto em Alto de Pinheiros é 82 anos. Então, no mesmo município, a gente tem uma diferença de 20 anos de idade média a morrer, se a gente pensa o quão desigual esse espaço é. Então, acho que no final das contas, o mapa só mostrou o que a gente já previa, né, de que ia ser nas bordas que a gente ia encontrar essa vulnerabilidade, não no centro, não nos grandes polos que são mais ricos. Então, a gente olhou para esse diagnóstico territorial e que a gente já vem fazendo nos últimos anos também, mas de outras formas, e a gente chegou na conclusão de que e a gente viu que não tem uma grande mudança, inclusive, nesses distritos que antes eram prioritários para a gente, nos que são prioritários agora, eles ainda estão nessa caixa desses 30 distritos que a gente apresentou, mas a gente entendeu que esses são os territórios efetivamente mais vulneráveis. E quando a gente pensa isso para a aplicação das políticas públicas, a gente entende que na primeira infância o nosso papel é olhar esses territórios mais de perto. Então, a gente coloca eles como prioridades para a implementação das políticas públicas, mas também para o monitoramento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu me recordo agora, mas a gente tem o PIAPI, que é um programa da cultura para iniciação artística para crianças, né, para a primeira infância. E aí, quando vai abrir um novo polo que vai ter o PIAPI, a gente prioriza que ele seja aberto nesses territórios mais vulneráveis, que são os que têm efetivamente menos acesso a esses espaços, assim. Então, não sei se eu respondi muito bem essa pergunta, se era sobre isso mesmo, mas acho que contextualizando um pouquinho é isso, assim, como a gente chegou nesse índice, através desses indicadores e como a gente olha um pouco na perspectiva do plano de ação. Então, o plano de ação ele é todo direcionado para a implementação e para o monitoramento nesses distritos prioritários. A gente tenta o máximo possível fazer de forma territorializada. E acho que tem um contexto importante que é trazer que a gente atua com uma estrutura de governança regional também. Então, a gente tem os comitês gestores regionais. Então, os comitês gestores regionais dessas áreas também são acompanhados com um pouco mais de afinco para a gente olhar para esse território. Então, a gente está em interlocução com eles um pouco mais próxima da nossa capacidade também de equipe enxuta. Obrigada, Lara. Vou passar agora para o pessoal da saúde, o Gianluca e a Fernanda. Quem que pode responder? Posso falar, Laura, em relação a essa dimensão urbana, eu acho que a gente tem bastante a desenvolver, eu acho que é algo que a gente poderia, acho que a Magali que está aqui, a gente poderia discutir na questão da vigilância ambiental, mas algo que eu acho importante destacar, que um debate importante que tem sido feito no Sistema Único de Saúde, né, pensando nos espaços da política de saúde, é pensar sobre
inclusive as construções da saúde, né? A gente tem essa meta relacionada aos hospitais em relação ao ar-condicionado, entendendo a questão da eficiência energética, mas uma parte importante da gente pensar nas mudanças climáticas em saúde é pensar nas adaptações que devem ser feitas e olhadas para os serviços de saúde em relação à sua construção, seja para a sua adaptação a uma situação de catástrofe, de desastre, mas também pensando que a implantação de equipamento de saúde, ela também configura aquele espaço urbano, e é importante a gente pensar como esse espaço ele vai ser modelado e como é que aquele equipamento, enquanto construção, pode se aproximar, né, de um espaço mais adequado e que reflete as discussões de mudança climática ou menos. A gente sabe, né, recentemente o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde, por praxe, tem plantas padrões para as unidades de saúde, que estados e municípios, no caso, principalmente os municípios, podem adaptar a partir daquele modelo, e o Ministério tem produzido plantas considerando esses aspectos, pensando na adaptação climática e o papel desse equipamento, considerando as mudanças climáticas. Então, é uma agenda nesse sentido, né, da política de saúde enquanto espaço, né, como algo que compõe o espaço urbano, pensando nas suas unidades, nas suas construções, é algo que está entrando no debate no SUS, e acho isso muito importante, porque a gente está num momento de importantes investimentos na expansão de equipamentos de saúde. Se a gente não pensa nisso agora, esses equipamentos, para serem adaptados e transformados no futuro, se torna algo mais complexo. E em relação ao ambiente urbano em si, pensando as construções, eu não me sinto a pessoa mais apta tecnicamente para falar, porque eu estou no planejamento, né, e as áreas técnicas, somente da vigilância, vai poder desenvolver melhor essa questão. Respondido, Laura. Luciana, só queria aproveitar para falar uma coisa, fiquei até emocionada de ver o Zé Gotinha. Obrigada. Muito lindo. Vou passar agora para a Lud. Eu acho que meus comentários são mais considerações, mas eu também queria fazer duas perguntas, uma específica para a primeira infância e depois também para uma em comum para os dois. Mas, primeiro de tudo, eu faço coro com a Laura, que é uma felicidade imensa ver que a questão do clima está entrando, está conseguindo agora, de fato, entrar com eixos, com estratégias, seja a estrutura que for, os planos que estão sendo definidos na cidade de São Paulo. A gente está caminhando para uma padronização de estrutura, mas é muito bom ver que essas questões sendo consideradas em cada um desses planos. Principalmente primeira infância, né, que se a gente olha principalmente a questão do desenvolvimento sustentável, que já tem essa questão de olhar as gerações futuras, então a gente fica muito feliz com isso também, e de estar de diálogo. Eu vi a foto ali, o pessoal da saúde também com o Zé Gotinha, então de ver os rostos que a gente vem trabalhando, tanto aqui no comitê, quanto na revisão, quanto o pessoal de Copenhague também. Então, a gente vê vários rostos conhecidos que a gente vem trabalhando em conjunto ao longo desses anos, e trabalhar projetos que estão relacionados à mudança do clima. O que eu ia perguntar é mais uma parte mais operacional de monitoramento mesmo. A Lara até comentou que o plano estava sendo inserido no SMAI, o Plano Clima também é monitorado hoje pelo sistema de monitoramento e reporte do programa de metas, né, que é o SMAI, para outras pessoas que estão aqui e não sabem. E aí eu queria saber se vocês têm, qual que é a periodicidade de ambos os planos, se é um reporte anual, em qual mês geralmente isso é feito, para entender também e a gente alinhar, porque agora, né, a parte que a gente já fez de planejamento e alinhamento, também tem que olhar agora o monitoramento e entender ali as etapas em comum, entender quando cada um começa, para a gente tentar fazer essa integração também, principalmente dos indicadores em comum. Então, acho que seria legal saber um pouco de como é planejado o monitoramento brevemente de cada um dos planos. E aí, para primeira infância, eu fiquei na dúvida qual vai ser a série, a periodicidade do próximo plano que vai ser feito, porque esse que vocês têm até 2030,
E aí eu vi que era mais ou menos 12 anos, né? 2018 a 2030, esse plano municipal. E aí saber se vai ter mais ou menos essa durabilidade, também pensando em alinhamento ali dos prazos, porque o Panclima é para 2050. E para a saúde, por fim, se existe algo parecido com o que está no Plano Clima e também no plano de primeira infância, no diagnóstico territorial para prioridade de ações e metas. Eu acho que era isso. Acho que respondendo por aqui, começando, se me dá licença, né? Mas a gente vai fazer acompanhamento anual das metas aqui pelo SMAI, e eu não sei a periodicidade do próximo plano da primeira infância, assim, acho que processo que ainda está em construção. Então, essa eu vou ficar devendo a resposta, realmente não sei. É, Obrigada. Pode falar, Gia, sobre não, sobre pode a falar, nossa. Fê. Não, eu ia passar a bola para você. Tá bom. Bem, sobre periodicidade, né? O plano, a gente tem 4 instrumentos que a gente chama de instrumentos de gestão do SUS. 2 instrumentos de planejamento, 2 de prestação de contas, né? O de monitoramento. O Plano Municipal de Saúde, ele é o principal, então a periodicidade é de 4 anos. O nosso agora está vigente de 26 a 29, depois vai ser o de 30 a 34 e vai por aí. Nesses 4 anos, anualmente a gente elabora as programações anuais de saúde, nas quais a gente programa ações que vão ajudar a alcançar as metas do Plano Municipal de Saúde, anualmente. E a PAS, que a gente chama de PAS, ela é publicada em abril de cada ano, para programando as ações do ano seguinte. E ela é revisada também lá perto de setembro. Como monitoramento, a gente tem monitoramento quadrimestral, que são os relatórios detalhados do quadrimestre anterior, RDQA, que daí são instrumentos publicados em fevereiro, maio e setembro. E, por fim, o relatório anual de gestão, que é o monitoramento anual das metas em articulação com a execução das ações, ele é publicado em março. De periodicidade é isso. No Plano Municipal de Saúde 26-29, a gente começou a colocar a ideia de ter os indicadores desagregados, principalmente por coordenadorias regionais de saúde, mas também alguns por supervisões técnicas de saúde, e algumas áreas se propuseram a tentar buscar desagregados por distritos administrativos, o que permitiria esse acompanhamento das iniquidades, mas é algo que a gente está também amadurecendo e tentando tentando ainda institucionalizar, vamos dizer. Acho que só para complementar, né, o nosso ciclo ele é um ciclo que ele tem muita semelhança e ele segue o ciclo orçamentário, né, os nossos prazos do planejamento em si, né. E em relação a isso que o Jean falou, a nossa ideia é, a partir dos nossos monitoramentos, né, e dos instrumentos de prestação de contas, regionalizar essas informações em saúde, né, a partir da pactuação com as áreas técnicas. A gente espera que a gente amplie ao longo dos anos o número de compromissos que a gente apresente de forma regionalizada. Para a produção de metas, a gente também teve o incentivo de que os territórios, e aí nossos territórios, a gente pensa a partir da nossa divisão administrativa, que é das coordenadorias regionais de saúde, pensassem nas suas prioridades locais e também pensassem em metas que contribuíssem. Em relação ao tema das mudanças climáticas, não apareceram propostas de prioridades territoriais, mas, no entanto, é isso que o Jean falou, a gente vai buscar, ao longo das nossas prestações de conta, né, no nosso monitoramento público, regionalizar o máximo de metas possível. Obrigada, pessoal. Lara, você queria falar alguma coisa? Que o secretário também está com a mão levantada, então, por favor. Só para acrescentar, né, eu esqueci de comentar, na Semana Municipal da Primeira Infância, que acontece na primeira semana de agosto, a gente faz a publicação oficial do balanço do PMPI, né, do Plano Municipal pela Primeira Infância, a gente faz também o balanço do Plano de Ação, então é o nosso momento de conversa com a população sobre isso, assim. Então, sempre no encerramento a gente faz esse movimento, então, acho que a prestação de contas fica aí, mas é isso, o monitoramento no SMAI acontece anualmente. Obrigada, Lara. Secretário, por favor. Eu queria cumprimentar todas as apresentações, foram excelentes, né? Mas a gente na Seclima tem verificado que tudo interfere, essa palavra transversal, né? Que toda hora aparece,
o clima interfere com tudo e tudo interfere com o clima. Então, eu gostaria de saber, eu sei que não deve ser de nenhuma das duas secretarias, das duas equipes envolvidas, mas se há algum diálogo em relação a planejamento familiar, porque a gravidez não desejada, a gravidez fortuita, a gravidez de adolescente, né? Costuma acontecer mais entre os vulneráveis, né? Porque numa família muito estruturada, essas coisas são tratadas de uma forma que ninguém fica sabendo. Agora, as crianças que vão nascer e que elas são filhas de mães viciadas, dependentes, ou que não tiveram acompanhamento. Eu sei que a prefeitura já tem uma espécie de trabalho para cuidar dessas parturientes, dessas gestantes, né? Mas há um diálogo para ver, porque há uma tendência à redução da demografia. Aí fala-se que nós já estamos parando de crescer, mas cresce exatamente onde não precisa, né? Não, um pessoal mais desvalido, mais carente, mais despreparado para sobreviver com dignidade, né? Eu queria saber se existe algum trabalho, algum diálogo, né? Porque vai interferir. Quanto mais criança com necessidade nascer, né, mais a primeira infância vai ser convocada a responder. E a saúde também. Política de saúde, né? A gente tem ações que já fazem parte do rol de ações que estão previstas na atenção primária à saúde nas UBSs, né? Então a gente tem diversas frentes que estão discutindo planejamento familiar a partir, inclusive, né, das perspectivas dessas famílias, entendendo quais seriam os melhores métodos e opções em relação a que elas poderiam escolher e pensar, né, sobre esse processo. Então, isso geralmente nas unidades que têm um maior número de gravidez na adolescência, isso tem sido um foco importante. O que a gente tem visto, e isso é positivo no município de São Paulo, é alterações de alguns indicadores que a gente imagina que estão necessariamente crescendo, mas nem tanto, né? Então, a gente tem uma importante diminuição da gravidez na adolescência em geral, inclusive quando a gente olha por raça-cor também, né? Claro que há distritos que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso e uma lupa e olhar para aquela realidade, entender o que acontece, mas a gente tem uma melhora nesse indicador, que é algo bem positivo. Inclusive, né, isso que o senhor falou é bem verdade, a gente está numa transição demográfica que, obviamente, né, ela vai se consolidar ao longo dos anos, mas que a gente já vê tendências importantes, né, com alguns distritos com taxa de natalidade né, a gente entende como negativa, mas né, que tem nascido menos crianças do que a gente olha para a população existente, população idosa, inclusive a gente vê uma queda de natalidade em distritos, né, considerados vulneráveis, no olhar dos indicadores, mas acho que o pessoal da primeira infância também está olhando para isso, acho que numa perspectiva um pouco mais intersetorial, né, mas isso é algo que, sim, é um foco, é uma preocupação, mas, por um outro lado, a gente tem esse lado positivo, otimista, de que a gente agora vê as vulnerabilidades se expressando em outros aspectos, né? Acho que principalmente uma preocupação importante em relação ao envelhecimento em distritos vulneráveis. Acho que a fala da Fernanda já contempla bastante, mas aí acrescenta um pouco sobre a fala da política de álcool e drogas, né? A gente está aqui alocado na Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos, então a gente atua junto com Redenção, que atua com a população em situação de drogadição e uso de álcool. E aí a gente tem algumas metas no plano que articulam com essa política. Então, a gente tem uma meta para integrar os programas de prevenção e tratamento de abuso de drogas e álcool, os protocolos de atendimento à primeira infância, então pensando em reduzir a vulnerabilidade das crianças de 0 a 6 anos e as suas famílias, mas também a garantia do atendimento especializado e individualizado para todas as mães e gestantes dependentes químicos. Então, acho que a gente tem uma articulação com essa política. Acrescento a fala da Fernanda de que a gente tem um olhar sempre para a área de como a gente oferece
todas as políticas públicas possíveis para que a população atinja esse espaço. Então, a gente acompanha, por exemplo, entre essas informações, o acesso ao pré-natal, para garantir que vai ter esse processo. A gente, obviamente, não faz nada, como Secretaria Meio, a gente faz essa articulação, né? Mas a gente acompanha na prática o que vem sendo feito. Então, acho que só para acrescentar mesmo a fala da Fernanda, que já foi impecável. Obrigada, Fernanda. Não faz nada, não, Lara, faz A gente faz muito. muito, gente, muito. Eu não faço nada, eu digo, a gente não coloca a mão na massa para chegar lá Vocês com a população, a gente executam. coloca de outro jeito, perdão, mas obrigada pela correção. Secretário, por favor. Desculpa voltar, mas me ocorreu uma coisa. Aqui perto da minha casa ainda tem, principalmente nos fins de semana, aquelas pessoas pedindo esmola com criancinhas de colo, né? E isso em outros lugares da cidade também. Antigamente, nós tínhamos uma figura chamada comissário de menores, que fazia uma fiscalização, etc. Hoje, eu não sei se esse profissional desapareceu ou se vocês têm algum trabalho em relação a isso, porque consta, né? Eu não tenho conhecimento direto, mas que são crianças emprestadas de outras mães para favorecer essa indústria do esmoler, né? Que muitas vezes eu já vi a própria prefeitura convidar pessoas para trabalhar e falar, não, eu ganho muito mais com a caridade do que se eu fosse me submeter a ganhar esse salarinho que vocês pagam, né? Então, queria saber se existe alguma coisa a respeito. Secretária, aqui acho que entra a minha limitação de atuação, eu não sei realmente como funciona, mas eu acho que tem um papel, e acho que sempre é importante ressaltar que a gente tem um papel de atuação também como sociedade, né? Então, a gente tem o Disque 100 para fazer a denúncia sempre que vê situação criança em situação de violência ou de trabalho infantil. Acho que dá para denunciar também pelo 156. Então, acho que daí entra o nosso papel também de cidadão quando a gente não tem muito alcance como poder público, igual eu trabalho no núcleo, né, e não no programa Redenção, mas eu acho que posso pesquisar também e trazer para o senhor depois essa resposta. Obrigada, Lara. Bom, gente, como terminou aqui as perguntas, né? Vamos seguir a pauta. Eu queria agradecer muito a Lara, a Fernanda, o Gianluca pela palestra, mas também por todo o trabalho que vocês vêm realizando e obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu vou passar agora para a Ludmila, que vai fazer os informes da Ciclima, mas eu queria, antes de dar início a essa parte da pauta, consultar os demais participantes sobre o interesse de inclusão de novas pautas, né, para as próximas reuniões. Então, depois da fala da Ludmila, se vocês puderem ir pensando nesse meio tempo, depois da fala dela apresentar, e também reforçar que a lista de presença está no chat, também foi enviado via WhatsApp, então, por favor, preencha para que possa constar na próxima ata. Então, passo agora para a Ludmila. Eu acho que eu esqueci de mandar no WhatsApp, mas estou mandando agora também para quem precisar olhar por lá. Eu já coloco lá também. Só um minutinho. Bom, enquanto isso, eu não vou fazer nenhuma apresentação nem nada, é mais uma fala mesmo. Queria atualizar sobre alguns trabalhos que foram feitos em relação a uma proposta de. Antes de eu começar, só Lara, Gianluca, Fernanda. Por acaso, se vocês tiverem outras agendas, a gente vai passar só informes relativos ao comitê, falar de regimento. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Então, se por acaso vocês precisarem sair, se sintam à vontade, tá bom? O Jean-Luc, eu sei que de vez em quando acompanha as reuniões aqui do comitê, mas só para deixar claro também que essas próximas apresentações vão ser relacionadas a partes mais burocráticas do comitê mesmo. Mas muito obrigada, gente. Bom, então, retomando, eu só ia dar uma atualização em relação ao grupo de trabalho.
que a gente fez de proposta de reestruturação das dinâmicas aqui dentro do nosso comitê. A gente finalizou um documento final que vai ficar de base para a gente fazer algumas alterações nas dinâmicas das próximas reuniões. Uma delas inclui até a questão da comunicação e da participação social, que a gente já está se atentando a fazer as adequações necessárias. Então, no chat, no YouTube, agora a gente está disponibilizando o chat já, fazendo esse teste para conseguir divulgar a reunião pelo YouTube e deixar disponibilizado um chat para no final da reunião consultar participantes externos. Então, hoje a gente já está fazendo esse teste, teve um probleminha no começo, e aí no final a gente conseguiu ali habilitar o chat. Então, nas próximas reuniões a gente já vai conseguir divulgar melhor para participantes externos estarem acompanhando pelo YouTube. E aí, em questão dos demais itens discutidos com esse grupo de trabalho, foram mais mudanças e alterações internas da parte da nossa gestão enquanto presidência, mas uma das coisas que a gente conversou entre a gente que seria importante pontuar aqui é a questão do regimento. O regimento do comitê não estava disponível e publicado antes. Então, a gente, além de fazer algumas proposições de alteração da composição e atualização de membros, que vai ser feita nos próximos meses, a gente também queria publicar esse regimento interno. Então, eu vou apresentar bem brevemente, a gente mandou aqui pelo convite da reunião e vai ficar disponível depois. E eu só vou mostrar uma única alteração que foi feita, e inclusive até mandei para as pessoas que estavam compondo esse grupo de trabalho, que não foi nada muito diferencial e era uma coisa que a gente já estava adotando aqui antes e que estava diferente no comitê, que é o chat, o registro de presença pelo chat, ao invés de fazer chamada e também fazer a leitura da ata, porque quem está aqui no comitê desde 2022 sabe que as dinâmicas eram assim: a reunião começava com a leitura da ata e chamada de cada membro para verificar se estava na reunião. Então, isso a gente alterou. Então, essa foi a única coisa que alterou desse regimento que já foi votado e aceito pelo comitê, mas a gente teve que fazer essa pequena alteração para ficar adequado com a dinâmica que a gente estava fazendo aqui. Então, eu vou apresentar bem rapidamente, só para vocês verem os tópicos e terem ciência depois, para caso tiver alguma dúvida e alguma eventual sugestão, para vir conversar com a gente também. E aí, esse vai ficar disponível depois no site. E agora que a gente vai fazer a atualização dos membros e também convidar novas secretarias e novas instituições, esse regimento já vai anexado com um convite. Então, é importante que os membros que vão continuar e que já fazem parte aqui do comitê tenham noção da existência desse regimento que vai ser disponibilizado. Então, basicamente, a gente tem aqui as funções em relação também à referência de decreto que institui o nosso comitê, quais são as competências, principalmente relacionado ali à política de mudança do clima, que foi a política que instituiu esse comitê. Então, todos os objetivos que estão relacionados às nossas atividades, principalmente aí voltado para acompanhamento, realização de conteúdos que têm interface nessa agenda climática. E isso inclui principalmente o cumprimento da política de mudança do clima e agora também, desde 2021, o acompanhamento do próprio PANClima, que, como muitos de vocês sabem, a gente faz essa apresentação anualmente aí no mês de junho. Então, são todos itens que continuaram aqui da última aprovação, as funções da presidência, de mandar a ata, de deliberar a pauta, fazer o acompanhamento e o controle de membros, a Secretaria Executiva, que também hoje é de responsabilidade da Seclima, nessas duas funções. Existe uma possibilidade futura da gente conseguir alterar e incluir uma nova secretaria, mas pelo momento, por enquanto, a gente segue nessas duas funções. As responsabilidades dos representantes enquanto titulares e suplentes das secretarias municipais
que inclui as secretarias e também as instituições internas. Então, aqui nessa sessão a gente tem todas essas responsabilidades. Não vou ficar lendo item por item para não ficar aqui enchendo vocês com 5 páginas, né, de texto e texto, mas isso vai ficar disponível depois. Das reuniões, das dinâmicas um pouco das reuniões, tudo é um pouco que a gente já cumpre, mas que não estava disponível antes, e que a gente fez agora um documento com esse grupo de trabalho técnico para conseguir implementar melhor todas essas previsões que estão no regimento. E aí, o único ponto que a gente gostaria de consultar e ver se alguém tem alguma objeção em relação a esse ponto que foi alterado, foi isso que eu falei, que era uma atividade que a gente já exercia antes, só que no regimento ainda constava diferente, porque ele ainda estava previsto para ser feito por chamada, para cada representante se apresentar e falar que estava presente na reunião, e também a leitura da ata. Então, a gente tirou esses 2 pontos do expediente da reunião. Então, se alguém tiver algum ponto contra, só reforçando que, assim, já era como a gente estava executando, e a gente só fez essa adequação. Aqui, o item 2 está no lugar errado, depois a gente dá um enterzinho aqui para ficar certo. Então, era só isso que a gente queria mostrar. Eu queria consultar se tem alguém, não estou vendo aqui a tela, agora estou vendo, se tem algum membro que se opõe a essa alteração, ou se a gente pode disponibilizar esse regimento e publicá-lo no site da Seclima, e também agora que a gente vai pedir a atualização de membros e convite de novas instituições, a gente vai mandar isso anexado como um documento complementar para as secretarias e para as instituições terem ciência desse regimento. Ô, Lud, acho que a gente pode mandar e aí dar um tempinho para as pessoas analisarem, lerem com calma. Uhum. Laura? Eu ia falar exatamente isso que você falou, Luciana. E aí, Ludmila, eu entendo que a modificação, ela é uma modificação menor, né? Mas até mais para frente, aí no regimento, está escrito que a modificação do regimento tem que ser convocada expressamente, né? E deliberada em reunião e tudo mais. Portanto, embora reconhecendo exatamente o que a Ludmila falou, concordo, é uma coisa menor e não sei o quê, mas acho melhor fazer isso que você também disse, Luciana. Manda com Deixa calma, eu acho que a dito. próxima reunião, a gente, no início da Aí, reunião, a gente exato. delibera, Eu acho melhor. certo? Todo Só mundo de isso. acordo? Tá, Então, então, tá. só para. A gente está apresentando isso aqui também. A gente não mandou nenhum convite de atualização e de outras instituições por conta dessa alteração que a gente gostaria de consultar vocês primeiro. Então, a forma que a gente vai seguir é seguir com o regimento antigo, que tem só essa pequena alteração, né, que está diferente no regimento antigo, mas que já foi aprovado anteriormente, para os membros terem ciência. E assim que a gente tiver a próxima reunião, aí a gente faz uma nova consulta para ver se está válido esse novo. Tudo bem? Perfeito. Mais alguma coisa, Lud? Deixa eu ver aqui nos informes se tem mais Ao algum item. planejamento de aprimoramento na comunicação do comitê. Não, na verdade, isso era mais a parte, então, da divulgação, e a gente está com o planejamento de fazer uma parte específica no site da Seclima para ter um canal melhor de receber sugestões para as pautas de membros, de participantes externos, e também divulgar mais nas redes sociais, nos e-mails, para pessoas externas também participarem ali pelo YouTube. E aí a gente vai fazer também essa atualização de membros, né, no caso das secretarias pelo SEI, e no caso das instituições a gente vai fazer essa verificação por e-mail. Acho que o CREA, inclusive, já fez desse ano, e a gente faz uma nova apresentação depois com membros, quando tiver o decreto todo publicado e a portaria também. Eu acho que no mais é isso, só também Lud, fica... acho que podia tentar fazer collab com algumas secretarias do comitê, que fazem parte do comitê.
na hora de divulgar isso. Ah, sim. Ah, sim, no Instagram você diz, né? Isso. Aham, tudo bem. É isso? Mas se atentar que ao mesmo tempo que a gente vai atualizar membros do comitê, possivelmente a gente vai atualizar do grupo relacionado ao relatório e que também vai servir depois ali como grupo de acompanhamento geral do PANClima, não só para o reporte anual, mas também vai ficar para um acompanhamento anual do plano. Então, para ficar atento a essa diferenciação, óbvio que na natureza e na descrição de cada processo vai estar tudo isso bonitinho, então só para ficar atento a esses itens. Então, acho que era isso. Só a parte mais burocrática e chata que eu queria falar mesmo aqui. Obrigada, Ludi. Ouviremos então as palavras do secretário, as palavras de encerramento do secretário Renato Nalini. Queria agradecer a participação de todos, dizer que o comitê está sempre aberto para sugestões, né? Comitê é um colegiado, então nós esperamos que todos participem, façam propostas, digam o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está faltando, o que seria necessário incluir, né? Quem mais nós poderíamos chamar, né? Porque também tem esse papel de conscientização, ou seja, as coisas estão piorando e nós ainda estamos um pouco conversando entre nós mesmos, né? Nós pregamos para convertidos e não conseguimos fazer a pregação chegar para aqueles que precisam ouvir, né? Então vamos pensar como é que a gente faz para mostrar que isso é a maior ameaça que recai sobre a humanidade. Não é a guerra da Ucrânia, não é o canal de Hormuz, não é Gaza, não. É a doença climática provocada por nós mesmos. Então, nós temos uma grande responsabilidade, porque tudo se agravou durante a nossa vida, nossa existência. Né? Nós chegamos, o mundo estava melhor. Nós vamos partir, o mundo está pior. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade acrescida, né? Vamos ver o que a gente pode fazer e para que isso não seja só um discurso, né? Nós somos pródigos em normatizar, em fazer regras e regulamentos, estatutos, regimentos, mas não cumprimos nem a Constituição. Então, isso é uma coisa muito grave, né? Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.